Ah, tá. Eu espero, então. Bom, então, boa tarde, turma de Geometria na Educação Básica. E estamos aqui na 27ª aula do dia 16 de agosto de 2021. E hoje nós vamos ter, então, a apresentação da segunda proposta pedagógica do grupo, para o qual eu já passo a palavra. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Vocês já estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá. Acho que a Yandra caiu. Também estou achando. Espera aí, só um minutinho que eu vou checar aqui. O nome dela aparece aqui, mas não está muito, está diferente, né? Só uma bolinha. Ó, não tá só uma. Ela voltou. Não, sumiu de vez. É. Só um minutinho. Mas eu acho que a gente pode ir começando, continuando, até ela conseguir estabilizar. Pode ser. Tá? Ela disse Então, que o gente, Wi-Fi dela caiu. Aí vocês. Não sei. Não, mas a gente dá início e ela entra quando for possível. Tudo bem. Então, gente, boa tarde a todos, né? O nome da nossa proposta, né? A gente resolveu tentar ser um pouco criativo, né? Como nas discussões da Vivi e da Gestara. E a gente, o nome da nossa proposta pedagógica é Como Jogar Sinuca como um Profissional. E aí a gente vai entender esse nome à medida da nossa apresentação, e também vocês já devem ter uma ideia, né, a partir do fórum que a gente propôs na aula anterior. Então, pode passar, por gentileza, Dani. Sejam todos muito bem-vindos, né? E o que a gente vai fazer hoje é introduzir o nosso grupo e a nossa prática, né? Justificar a nossa proposta, apresentando também o nosso público-alvo, propor uma fundamentação teórica para a nossa proposta. Isso vai acontecer à medida que a gente for apresentando as nossas aulas. Apresentar também os recursos e depois propor uma discussão para a gente e tentar propor conclusões também, e também aberturas para novas possibilidades. Por favor, Dani. Esses são os integrantes do grupo: a Bárbara Misson, Daniel Xavier, a Yandra, eu, o Pedro Rabelo, a Vitória e a Vivian. Dani, por favor. E a gente começa essa discussão. O objetivo da nossa prática, então, é estudar a geometria envolvida em um jogo de sinuca. A proposta foi pensada para alunos do ensino médio do Colégio Técnico da UFMG, né, o CULTEC, que tem fácil acesso a mesas de sinuca no ambiente escolar e que já tiveram contatos com os conteúdos de reflexão de segmentos e de polígonos, de congruência de triângulos e, especificamente, o caso lado, lado, lado. Né? Esse foi a nossa ambientação. A gente escolheu essa escola por conta do fato de ter esse fácil acesso à sinuca também, e a gente já pressupõe que os alunos já tenham tido algum contato, mesmo que inicial, introdutório, talvez até um pouco superficial, a essas ideias de congruência de triângulo, que vai servir como base para a gente pensar as nossas aulas. E aí, como eu havia dito, a gente elenca as nossas aulas e as nossas justificativas com base na BNCC, né?
E então, né, como os próximos anos, né, serão um pouco diferentes do usual, dada a essa implementação do novo ensino médio, enfim, a BNCC agora com um pouco de mais força. Então, a gente pensa o nosso primeiro ano aqui sendo como, de fato, o primeiro ano letivo no ensino médio, entendeu? Talvez existam umas concepções diferentes do ensino médio que a gente tinha antes, né, de 2021, para os que a gente vai ter agora em seguida, mas a gente propõe essa prática para o primeiro ano letivo mesmo. Não necessariamente o primeiro ano visto do ponto de vista de conteúdos do antigo ensino médio. E a gente propõe estudar, né, a geometria envolvida no jogo de sinuca, e isso pode levantar algumas questões, né? Primeiro que a gente escolhe o jogo de sinuca porque é algo diferente do usual, né, e algo que propõe uma ludicidade maior para o ensino médio, que é algo que a gente, às vezes, não está tão acostumado, né? Porque no ensino médio a gente percebe que tem-se uma pegada mais de estudar para os exames, para os vestibulares, e aí as aulas tomam uma pegada muito mais formalista, talvez uma formalidade diferente da que a gente vê na universidade, mas ainda assim a gente tem uma preocupação com uma formalização da matemática, e aí, com essa formalização, a gente tem um movimento de algebrização dos conhecimentos, né? Então, aí a geometria começa a ter uma cara mais algébrica, como a gente viu no início da disciplina. Próximo slide, por favor. Isso era o que eu havia dito, desculpa, eu esqueci de pedir o Dani para passar o slide. O slide seguinte, por favor, Dani. E os recursos que a gente vai usar nessa aula é o jogo de sinuca, né, os tacos, as bolas de bilhar, o GeoGebra, e também lápis, papel, caneta, régua, transferidor, e isto. Uma coisa, dentre as discussões que podem surgir na proposição de uma atividade com sinuca, tem-se o fato de a sinuca, existir um estigma referente à sinuca, né? Dani, próximo slide, por favor. E aí a gente pode se perguntar, né? Por que a gente escolheu a sinuca? Então, além dessa justificativa de ser algo lúdico, de ser algo diferente numa aula de ensino médio, a gente também pretende que seja possível mobilizar discussões que são extra-matemáticas, né? A discussão, por exemplo, tem-se o estigma de que a sinuca é um jogo proibido para menores de 18 anos, o que na verdade é mito, né? O que a lei fala, tem o artigo 80 da lei 8.069, do ano de 1990, fala que os ambientes que tiverem jogos e que comercializarem, né, o acesso a esses jogos, está proibida a entrada e a permanência de menores. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, uma sinuca numa escola seja algo proibido, né? E aí, propor essas discussões também daquilo do que é permitido dentro da escola, do que não é permitido, e também de estabelecer, né, de afirmar a sinuca como um esporte, porque ela é um esporte apesar desse mito, né? E como uma pré-fundamentação teórica, a gente traz o artigo de Paula Carvalho e Reis, de 2020. As meninas, elas falam que as teorias se justificam na medida em que seu efeito é sentido na condução do dia a dia na sala de aula. De outra maneira, a teoria não passará de tal, pois não poderá ser legitimada na prática educativa. Portanto, somente a teoria não é suficiente para dar significado aos conteúdos abordados pela matemática, havendo a necessidade de obtenção de outras formas para se atingir tal objetivo. Elas se inspiram nessa fala em Ubiratã do Ambrosio, né? E a gente recomenda a leitura desse artigo, ao final a gente deixa as referências. E essa é a fundamentação que a gente propõe para o uso da sinuca, que é de dar um aspecto mais prático
para a matemática, entendeu? Para a gente compreender os conteúdos matemáticos de um ponto de vista também mais prático, além daquele teórico, que é o mais usual no ensino médio. Slide seguinte, Dani. Então, gente, tendo essa pré-fundamentação, né, a gente estruturou as nossas aulas. Pode passar, Dani. Então, antes da primeira aula, a gente pensou em pedir para os alunos fazerem uma pesquisa sobre o jogo, assim como a gente fez para vocês. E aí a pesquisa era para abranger um pouco o objetivo, as regras, as modalidades de sinuca, a história, enfim. A gente acredita até que alguns estudantes nem precisem fazer essa pesquisa, porque é um jogo popular, né? Então alguns deles podem já saber sobre esse conhecimento. E aí, pode passar. E aí a gente estruturou, então, a nossa primeira aula, né? Que é a aula 1. A aula, ela teria a duração de 50 minutos e ela tem o objetivo de apresentar e discutir o resultado dessas pesquisas. Os recursos didáticos que a gente usou seriam, então, só o quadro mesmo e um notebook, talvez, e como fala? O projetor, né? Para a gente guiar um pouco a conversa, mas o objetivo mesmo era de expor os estudantes, assim, uma meia-lua, ou de alguma forma em que eles pudessem se ver melhor para comunicar, e aí para eles conseguirem discutir sobre os resultados das suas pesquisas, e com isso a gente ia tentar abordar sobre essas questões com o caráter da matemática também, discutindo tanto sobre a sinuca, as práticas, os jogos, o esporte em si, mas relacionando com a matemática. E aí, para isso, a gente achou que seria super interessante a gente explorar principalmente essa questão do pensamento geométrico. A direita do slide dá para vocês verem o nosso referencial teórico, né? Então, para isso, a gente se inspirou um pouco na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, que fala que, em relação ao pensamento geométrico, os estudantes desenvolvem habilidades para interpretar e representar a localização e deslocamento de figuras no plano cartesiano, identificar transformações isométricas e produzir ampliações e reduções de figuras. A gente achou que com a sinuca dá para trabalhar bastante essa visualização mesmo e tal qual vimos no texto, né, de Santos e Nacarato, do livro que a gente leu. E lá elas falam também um pouco sobre o pensamento geométrico, que foi nessa pegada que a gente pensou a primeira aula, né? E aí, para isso, citando elas falam que uma instrução apropriada para o desenvolvimento do pensamento geométrico não pode prescindir do uso de recursos didáticos. Nesse sentido, o que propicia aumentar o nível de conhecimento de um sólido geométrico e as figuras planas que o compõem e estabelecer algumas propriedades está diretamente relacionado com a diversidade de materiais que o professor pode disponibilizar em sala de aula para o aluno manipular, desenhar e visualizar, sobretudo, tornar uma imagem mental sobre o objeto a ser estudado. Então, com isso, a gente pensou, assim, em relacionar a sinuca com a matemática nas aulas. E aí, para instigar um pouco mais essa relação, a gente pensou em trazer um vídeo de uma série que chama Drake e Josh, eu acho que é de conhecimento de todo mundo, que é uma série, assim, adolescente, tá, que passava na televisão, e nessa série tem um trecho super interessante que fala de sinuca relacionando com o campo das ciências exatas. Aí pode passar que aí a gente vai mostrar um trechinho do vídeo para vocês. Ah, demais! Então tá, 2-2. Quem ganhar, ganhou. Manda abraço, Chuck. Ih, eu tô fora, eu tenho que ir. É o último jogo, não pode me deixar na mão. Cara, eu tenho que levar a minha irmã ao baile. Tomara que não toque muita música lenta. É, meu amigo. Parece que você perdeu. Não, só preciso de um parceiro. Tá, quem? Escolhe qualquer um. Tá bom. Que tal ele?
Não. Disse que podíamos escolher. É ele ou desiste. Vai lá, cara. Tá bom. Ô, Josh, Valeu. vem jogar. Fácil. Tô trabalhando. Estava. Tá bom. Bilhar? Eu não sei, nunca joguei antes. Mas acho que posso dar uma tacada. Vai lá, Randy, você abre. Valeu. Legal. Nada. Seguinte, Josh. Queremos as coloridas. Bate na branca e tenta encaçapar uma. Ah, as coloridas. Saquei. Droga! Como conseguiu isso? O quê? É pura geometria e física. Ótimo, então acerta as outras. Aí, é contra as regras acertar duas bolas coloridas ao mesmo tempo? Não, isso seria uma coisa bem legal. Ótimo. Ah, não! Bilhar é legal, né? É sim. Então, gente, esse vídeo, né, igual a Bárbara disse, seria apresentado também aos nossos alunos, né, na nossa escola, para justamente instigá-los né, durante a aula, sim, promover um diálogo mais leve. Mas, enfim, na aula 2, né, que é uma aula seguinte, nós estabelecemos também um tempo de duração de 50 minutos, porque as aulas do Poltec normalmente têm esse tempo, e eu acho que normalmente todas as escolas também, né, definem a hora-aula como esse tempo. E aí, o objetivo da nossa aula é justamente investigar os conhecimentos geométricos do jogo de sinuca, para propor estratégias para a resolução do problema que a gente propôs, né? E aí o recurso utilizado vai ser o GeoGebra. E como lá no Coltec a gente tem a disponibilidade de laboratórios de informática e são de fáceis acessos, assim, a gente quis levar essa aula de matemática para o laboratório de informática. E como lá os alunos são bem independentes, assim, e são eles que se movem para as salas, ao invés dos professores terem que levá-los, bastava mencionar isso em algum e-mail, falando que era para eles se direcionarem para lá, que a gente não perderia nenhum tempo de aula, que eles iriam direto para o laboratório de informática. Bom, e a metodologia utilizada vai ser a nossa aula investigativa. Basicamente, os alunos seriam dispostos em trios para desenvolverem o raciocínio em conjunto e também para facilitar o uso dos computadores lá no laboratório, né? E aí, e além disso, né, ajudar dando dicas para os outros de como a gente vai fazer a exploração, a investigação da geometria dinâmica que a gente propôs. Então, a gente vai solicitar que os alunos, ao fim dessa aula, façam um relato em escrita livre mesmo, sobre as estratégias que eles desenvolveram juntos para jogar a sinuca e para resolver o problema que a gente propôs, né? E aí isso será mais discutido na aula seguinte e, obviamente, né, que os alunos teriam que propor essas soluções baseadas nas aulas de matemática. Tem que ter um raciocínio lógico matemático envolvido. E nessa questão, o referencial teórico que a gente usou foi o da BNCC e também de Silva e Penteado. Na BNCC, uma das habilidades, né, propostas é que os alunos têm que reconhecer a simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes com o uso de malhas quadriculadas e software de geometria, que é justamente o GeoGebra, né? A gente vai usar o GeoGebra nesse caso, como software de geometria, e aí depois, logo em seguida, o Dani vai até mostrar para vocês com mais detalhes, como isso vai funcionar. Na verdade, vai ser algo mais superficial, porque, né, isso ocuparia o tempo de uma aula de 50 minutos. Você vai ver, Bárbara. Mas aí, e aí, de acordo, né, com a outra citação,
que, né, o outro referencial que a gente utilizou foi de Silvio Penteado, que pode definir o ambiente de geometria dinâmica como um ambiente computacional que possui como característica principal o arrastar dos objetos pela tela do computador com o uso do mouse, possibilitando a transformação de figuras geométricas em tempo real. Os softwares de geometria dinâmica permitem aos estudantes criarem construções geométricas e manipulá-las facilmente. Bom, o que a gente utilizou foi o GeoGebra, né, em recursos computacionais para o ensino da matemática. A professora apresentou o GeoGebra para a gente, mas de uma perspectiva diferente. Eu, como futura professora, não conhecia isso. Que lá já tem projetos prontos, assim, para a gente poder explorar como futuros professores dentro da sala de aula. A gente pode pegar aqueles softwares e claro, né, referenciá-los da maneira correta e utilizar, porque é algo pronto, né, para a gente poder utilizar isso em sala de aula para fazer uma dinâmica muito interessante com os meninos, até porque eu não saberia montar do jeito que foi montado. E aí vocês vão ver, de uma forma muito ilustrativa, o que a gente propôs para os meninos. Mas aí a Dani vai Então, mostrar gente, para vocês agora. A aula 2 seria basicamente dividida em 2 momentos. No primeiro momento, a gente entregaria uma folha de papel com uma situação de sinuca, que eu já vou mostrar para vocês. Não, vou mostrar agora. Essa é a situação problema 1, que estaria constando na folha de papel que a gente entregaria antes de usar o GeoGebra no computador. Nessa situação, tem uma coisa dentro do jogo que a gente chama de situação de sinuca, que é quando existe... O objetivo dessa situação aqui, por exemplo, é atingir a bola vermelha. Porque se você não acertar nenhuma bola sua, você dá ponto para o adversário. Só que para isso você não pode atingir uma bola do adversário antes de atingir a sua bola. Então, quando tem a bola do adversário obstruindo a passagem, né? Assim, né? Porque dessa forma você não pode jogar aqui em linha reta, entre aspas, né? Assim, seguindo aqui o percurso que alinhado ao taco, nós chamamos de situação de sinuca. Então, a situação problema 1 seria como sair dessa situação ainda no papel. E a gente gostaria de reforçar nessa hora que não seria possível, nessa situação, fazer com que a bola branca viajasse sobrevoando a bola azul em direção à vermelha. A gente sabe que muitos jogadores profissionais até, né, que conseguem usar essa técnica, né, batendo mais embaixo da bola e a bola sobrevoa a outra, só que nessa situação específica, esse recurso não poderia ser utilizado. E nós consideramos também que o taco seria batido no meio da bola branca, porque dessa forma não teria como bater um pouco mais na lateral. Eu acho que foi até a Júlia Ribeiro que fez um comentário no fórum, falando que, né, poderia bater, ao invés de ser no centro da bola, bater um pouco mais afastado do centro, que a bola branca percorreria outro caminho, né, com um certo ângulo. Então, aqui a gente considera que o taco seria batido no meio da bola branca e a bola seguiria a linha reta descrita pelo taco, né? E a ideia aqui é que os alunos usem, em primeiro momento, a intuição, né? Acho que muitos provavelmente iriam considerar tacar a bola em uma das tabelas da mesa da sinuca. E aí, depois de entregado a folha e os alunos, né, tentarem resolver a situação problema 1, a gente orientar que os estudantes saiam das situações de sinucas propostas pelo link do GeoGebra. Se vocês quiserem acompanhar ao mesmo tempo, eu já vou projetar também, que eu vou sair dos slides e abrir o GeoGebra, mas vocês podem acompanhar também com o QR Code que nós deixamos aqui do lado.
Então, quando a gente abre o GeoGebra, a gente tem alguns programas. A gente iria orientar para que os alunos selecionassem os programas que têm a mesa de sinuca desenhada e em ordem, nessa ordem de aparição. Aí, na primeira aqui, se alguém não estiver conseguindo enxergar, me fala que aí eu tento dar um zoom, não sei. Então, nessa Eu situação... acho que o zoom tá bom. Tá bom? Ok. Então, aqui, o programa nos permite mexer as bolas coloridas. E nessa situação aqui, a gente quer com que a bola branca bata na bola 8. Então, se a gente montar aqui uma situação aqui de sinuca, ai, meu Deus. Aí, pronto. O estudante, ele poderia experimentar em como fazer sair dessa situação de sinuca por meio de manipulação desses recursos. Então, conforme você vai mexendo aqui nesse controle deslizante, a bola branca vai percorrendo seu caminho na mesa e acerta a bola 8. Tem esse quadradinho aqui que, se a gente preencher, mostra os ângulos de incidência e de reflexão. E aí, eu acho que, a primeiro momento, o estudante ele, né, vai perceber que esses ângulos aqui de incidência e reflexão são iguais. Mas, claro, aqui não tem nenhuma demonstração ainda de por que são iguais, mas é uma ideia assim, inicial que já se pode ter a partir desse primeiro programa. O segundo programa, que tem a mesa de sinuca, agora, ao invés da bola bater em uma só tabela da mesa, ela bateria em duas. E o objetivo é o mesmo, é acertar a bola preta, que aqui chamamos de B. E, de novo... Ai, gente, desculpa, peraí. E, de novo, você pode mexer as bolas coloridas ao longo da mesa, para criar a situação que você quiser. E aí, conforme você, de novo, vai deslizando aqui o controle deslizante, a bola vai percorrendo o seu trajeto, e nesse caso, à medida que você anda com a bola, vai mostrando os ângulos de incidência e reflexão, à medida que a bola bate na tabela. E aí, de novo, o aluno pode perceber que os ângulos de incidência e reflexão são iguais em ambos os casos, tanto na primeira colisão com a tabela, quanto no segundo. E aqui, então, vem a primeira ideia, né, de demonstração mais formal, né? E aqui dá para... Então, eu acho que a essa altura do campeonato, os estudantes teriam se perguntado de como nós sabemos que nós temos que mirar a bola branca na R1, nesse ponto R1 aqui que está na tabela, para a bola bater na R1, bater na R2 e acertar exatamente a bola preta. Bom, aqui dá uma ideia de como se pode pensar nisso, que é fazer a reflexão. Por exemplo, aqui uma ideia de resolver esse problema seria se a gente projetasse esse B aqui do outro lado da mesa, onde não tem mesa, né? Então, se a gente demarca esse ponto aqui, eu já vi muitos jogadores profissionais usando o próprio taco como instrumento de medida. Não precisa ser uma trena, uma régua, nem nada do tipo. Pode ser o próprio taco. E você demarca um ponto imaginário, né, que seria correspondente à distância da sua bola à mesa, só que do outro lado, onde não tem mesa, e faz a mesma coisa com a bola branca. E aí você traça uma linha, uma reta entre esses dois pontos e mira na primeira interseção, porque as interseções, que no caso aqui chamamos de R1 e R2, serão exatamente os pontos que a bola irá bater. E aí, desse modo, a bola percorrerá o trajeto e acertará a bola preta, que é o nosso alvo. Outra situação, que é seguindo a mesma lógica também, só que nesse caso... Ai, gente, desculpa, pera. Só que nesse caso, a gente tem a liberdade de mexer com a bola branca de lugar. E nessa situação aqui, obrigatoriamente, a bola vai bater nas duas tabelas da mesa. Então, de novo,
a gente tem os mesmos recursos sendo utilizados. Vou subir aqui para ficar melhor de visualizar. E conforme a gente vai agora mexendo a bola branca, a gente percebe que os ângulos eles se mantêm iguais 2 a 2. Esses dois iguais de índice, o ângulo de incidência e de refração, e esse também. É claro que se eu mexer a bola branca, esses dois variam, mas eles permanecem iguais, e esses dois variam e eles também permanecem iguais. E se mexer a bola preta também, né? Se mexer a bola preta também. Exatamente. E aí, de novo, uso o mesmo raciocínio, só que dessa vez, ao invés da distância ser da bola branca, seria projetar primeiro a bola preta do outro lado, onde não temos mesa, mantendo a mesma distância da borda da mesa até a bola. E, nesse caso, ao invés de ser a bola branca, a gente faz com a própria... esqueci o nome. Com a própria projeção da bola preta. Então, a gente projeta ela 2 vezes. E aí, a gente mira aqui exatamente na segunda projeção. E aí, a bola, como ela tenderia a seguir para cá, só que tem um obstáculo no caminho, que é a tabela, ao invés de ela vir para cá, para fora da mesa, ela bate na tabela, bate na outra e acerta exatamente a bola preta. Exatamente. Isso, assim, é um recurso que a gente pode utilizar no GeoGebra, né? Os alunos, eles montariam a solução deles com base no que eles estavam vendo e da forma que eles estavam vendo. A forma como o Dani está falando é uma forma, do jeito que a gente já aprendeu, né? Então, exatamente. Aí eles dariam as justificativas dele com base no que eles estivessem vendo no GeoGebra. Seria do jeito deles, né? Seria uma atividade mais livre. É claro que essa interpretação que eu estou dando é uma interpretação que o grupo conversou, né? E que poderíamos até sugerir ao final da aula para os estudantes, mas esse momento seria para eles mesmos testarem, formularem conjecturas, né? E ir testando. É o momento mais dele, né? Deles. E não... Exatamente. É claro que a gente vai estar lá fazendo algumas intervenções, se for necessário, se eles precisarem de ajuda, mas neste momento eles vão discutir entre si e tudo. Uhum. E também essa explicação serve para estimular, né, as boas perguntas que podem, né, ser feitas para indagá-los e provocar uma reflexão, né, nesse sentido. Exatamente. Aí aqui de novo nós temos a mesma lógica, só que ao invés de bater em 2, seria bater em 3. E aí os ângulos também são mostrados para a gente. Uhum. E aqui... Pode falar. Nesse caso, olha, quando o Dani vai mexendo, ele consegue mexer normalmente todas as bolinhas coloridas, mas quando ele mexe na bola branca e na bola preta, a figura que é formada, né, que é projetada, é de um paralelograma, independente da posição que as bolinhas brancas e pretas tomarem. Então, é outro recurso, assim, né, de forma a ser explorada com esse GeoGebra, com esse projeto do GeoGebra. Independente da posição, é o próprio paralelograma. São vários. Quando a bola branca está aqui na posição inicial, eu consigo mexer ela. E aí, a gente consegue verificar que é um paralelogramo, né? De acordo com os ângulos aqui dados. E agora, o último, que segue a mesma linha, só que sem as bolinhas e com uma mesa de sinuca menor, sem os valores do ângulo também, mas indicando que eles são iguais, e sem um valor, né, numérico. E aquela ideia de fazer a projeção fora da mesa, e fazer outra, e fazer outra. Exatamente. Bom, a gente quis mostrar para vocês para não ficar algo, né, muito solto, assim, para vocês verem como que nós pensamos nessa atividade, nessa aula, justamente como um momento de os alunos verem os recursos que o GeoGebra nos permite explorar, ver a questão da dinamização também, da geometria, né, dinâmica. Então,
E às vezes também dá rigidez, naquele caso do losango. E aí, assim, foi essa a nosso pensamento para a aula 2. Exatamente. Bom, gente, só não pedir desculpa porque eu não tô com a câmera ligada, tive um problema técnico aqui. Mas, enfim, como a proposta, né, como o ideal da nossa proposta pedagógica foi de, né, separar aulas, mas que claramente a gente quer seguir uma linha, quer ter uma certa coerência. Como na aula 2 a gente propõe, né, eu acho que se eu pudesse falar ideais que poderiam definir a nossa aula 2, seria dar realmente a liberdade para o aluno, dele naquela situação, né, de certos cenários que ele pode criar, ele tem essa liberdade de mover todas as bolas, e começar a gente queria, né, nossa ideia principal seria instigar eles a terem certas dúvidas, como o que acontece se eu fizer isso aqui, o que acontece se eu puxar essa bola para cá e tudo mais, e começar a criar conjecturas. Essas conjecturas, por exemplo, se ele começa a perceber que se clicar no rótulo de aparecer os ângulos, ele vai perceber que os ângulos são congruentes de incidência e de reflexão. E isso pode começar, né, desenvolver ele, pensar o que pode ser, né, a explicação disso tudo. E toda essa liberdade que a gente propõe para ele, para discutir entre os trios formados, né, na aula 3, que também foi estipulada uma duração de 50 minutos, seria um momento, né, que a gente, né, teria como objetivo discutir estratégias e raciocínios de cada trio formado, né, para a realização da conclusão. Seguido disso, a gente teria a formalização da resolução do problema, como apresentado por Paula Carvalho e Reis, 2020. Então, no caso, essa aula 3, né, seria algo seria uma aula expositiva, né? Então seria, né, na sala de aula mesmo, através do quadro, que o professor iria mostrar ali, depois de discutir todas as estratégias, todas as conjecturas, né, pensamentos dos alunos, depois da atividade investigativa, e trazer uma formalidade a mais para expor e dissertar mesmo, né, sobre, né, diversas propriedades da geometria mesmo, né? Então falar sobre critério de congruência, de triângulos, ou reflexões, né? Ou, enfim, diversas coisas. E essa proposta que a gente teve para a aula 3, a gente achou justa, até porque desenvolve habilidades e competências que a Base Nacional Comum Curricular julga ser importantes, né? Então, aqui como referencial teórico, a gente tem a primeira, que seria de resolver e elaborar problemas em variados contextos, envolvendo triângulos, nos quais se aplicam as relações métricas ou as noções de congruência e semelhança, que é exatamente até que o Dani já deu uma prévia, né, sobre quando ele começou a mostrar um dos projetos que tinha lá dispostos no GeoGebra. E também outro que a gente destacou aqui foi de construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar, justificar conclusões no enfrentamento de diversas situações. Pode passar o slide, por favor? Pedro, espera um segundo. Não, claro. Eu só queria comentar que essa segunda referência da BNCC, ela não é especificamente para o ensino de matemática, mas para o ensino de ciências da natureza. Então, eu acho que dá para a gente perceber, né, como essa aula com a sinuca, ela consegue mobilizar conhecimentos não só matemáticos, mas conhecimentos de outras áreas. Por exemplo, das ciências da natureza, igual a física. Comentaram lá no fórum, acho que foi o Jonathan que comentou, ou o Guilherme, não sei, que comentaram sobre essa possibilidade, né, da sinuca ela desenvolver essa questão de práticas interdisciplinares, e eu acho que é bem por esse caminho mesmo, assim. A gente não pensou em envolver um professor de outra área, por exemplo, física ou educação física, por exemplo, mas daria super para fazer isso também. Esse não foi o foco da nossa prática, né? Mas eu acho que dá para adaptar também para vários outros contextos e tal. E é isso, assim, são amplas possibilidades, assim, de habilidades e tal que são exploradas mesmo pelo esporte, né? Pode passar. Exatamente. Eu só queria fazer um pequeno comentário que você comentou sobre o professor de educação física, né, de ter essa possibilidade de fazer uma interdisciplinaridade, e a Paloma também comentou no fórum, e é que a sinuca também é considerada um esporte, né, então daria super para fazer essa interdisciplinaridade nas aulas de educação física.
É uma curiosidade, né, para a galera da turma, que a sinuca, né, como tirar o alvo, por exemplo, é um esporte de precisão. Só uma curiosidade. Bacana, gente. Então, aqui nesse momento eu vou tentar trazer uma resolução mais tese formal, né, sobre a situação problema 1, que foi apresentada ali anteriormente, também no artigo de Paula Carvalho e Reis. Claro que essa situação aqui, a gente tem muitas potencialidades, a gente consegue trabalhar, como eu já disse, né, anteriormente, sobre congruência de triângulos, ângulos, as propriedades de ângulos congruentes e reflexões. Isso, numa situação prática, na vida real, por exemplo, numa sinuca mesmo, claro que ela é aplicável, mas também é importante explicar também que tem uma certa sutileza, né? Porque, como a gente sabe, o primeiro passo para fazer esse tipo de saída, né, nessa resolução que a gente separou aqui, seria fazer o cálculo, a medição do segmento do V até a tabela de cima, ou seja, seria calcular a distância do VM. Claro que a gente não tem o costume, né, de andar com a fita métrica ou uma régua. Então, como o Daniel até falou, uma ferramenta que você pode usar seria medir com o próprio taco, mas claro que isso pode ter algum tipo de erro de cálculo, né, digamos assim, na hora de praticar isso. Mas, né, numa situação assim, de trabalhar teoricamente, claro que é super válido e realmente é verdade essa resolução que a gente vai trazer aqui. Então, o que acontece? A gente tem que acertar a bola branca, bater na bola branca e acertar a bola vermelha sem encostar na bola azul primeiro. Então, a gente tem que bater a bola na tabela e escolher a tabela de cima, né? Então, o primeiro passo seria medir a distância do ponto V até a tabela. Nesse momento, no primeiro passo aqui, tem uma certa abertura, depende do professor, dos ideais dele, do que ele tem como propósito, né? Porque se tiver como ideal, né, tratar algo mais formal mesmo, né, que tem aquela dualidade de tratar ou uma geometria euclidiana ou tratar algo mais empírico, digamos assim. Então, se for do caso, é algo super adaptável, né? Tratar também na geometria euclidiana, falar de, por exemplo, um postulado, né, de distância de um ponto até uma reta onde faz 90 graus, que é, claro, o caso aí, pode ser aplicável, sim. Mas, enfim, isso é uma questão, né, mais densa e não vem ao caso. Então, para a resolução disso aqui, a gente faria essa distância do V até o M e depois repetiria essa mesma... Oi? Pedro, só um comentário aí, eu acho que essa escolha, né, essas opções aí que você está dando, depende também do que está fundamentando o professor, né? Vocês usaram a ideia do pensamento geométrico, né? Que fala da importância de trabalhar com recursos didáticos, etc. Então, se o professor der uma abordagem concreta, melhor, formal o tempo todo, ele pode estar entrando em choque com essa escolha teórica, entendeu? Sim. Então, aqui não é só o caso de preferência do professor, mas também de coerência com as escolhas teóricas que ele faz. Sim, tá? E isso eu acho que é uma coisa que o professor tem que estar bastante atento, porque isso é para todo mundo, tá, gente? Eu estou só pegando essa fala aqui que me remeteu a isso. Porque para a gente, professor, decidir o que vai fazer na aula, não é igual ele chegar no supermercado e pegando um monte de coisa na prateleira, não. A gente tem que fazer escolhas coerentes, é como se fosse uma escolha orientada por uma nutricionista, né? Olha, eu vou pegar essa fruta, esse iogurte, mas não vou pegar assim, uma carne para comer com chocolate, para comer, sabe? Porque vira uma bagunça o negócio, né? Então, as escolhas que o professor faz tem que ser uma escolha harmoniosa com as referências que ele está usando para fundamentar a sua prática, tá? Isso vale, gente, para a nossa prática o tempo todo, tá? Obrigada, Pedro. Claro, não, sim, justíssimo. Só para dar uma continuidade aqui, a gente tem esse segmento VM e o que a gente faria seria, né, pegar esse mesmo valor, essa mesma métrica e repetir em cima depois da tabela, né? Basicamente, o que a gente estaria tratando aí seria, né, vou chamar daqui para frente, quando eu falar o eixo, seria esse lado da tabela superior aí da sinuca, tá? Então, o que a gente fez
foi refletir a bola, o ponto vermelho, o ponto V, em relação ao eixo. Então, o R seria a projeção desse V depois da reflexão no eixo. A gente pode até falar dos alunos, para ficar mais didático, interpretar essa reflexão, imaginar como se a tabela fosse um espelho mesmo, né? Então, beleza. A gente faz essa reflexão, e aí, do ponto R, a gente traça uma reta RT, e a interseção dessa R com o eixo, que a gente chamou de P, é exatamente onde que a gente tem que mirar, né, a bola branca para bater nela, nesse ponto, e depois, pela tabela, a gente voltar na bola que a gente quer acertar como objetivo. E aí, o que a gente consegue observar, constatar, é que esse ângulo de incidência seria congruente ao ângulo de reflexão. Por quê? A gente trataria agora, a gente poderia trabalhar com os alunos conceitos de congruência de triângulos, né? Então, se a gente, como eu falei no início, o segmento VM tem o mesmo valor que o MR, e também, se observar, o RP e o VP também são congruentes, porque o RP nada mais é que também uma reflexão do segmento VP em relação ao eixo. E, claro, o segmento MP é comum aos dois triângulos. Então, quando a gente está falando do triângulo VMP e o RMP, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. São os três lados congruentes, mesmo valor. Então, o que a gente consegue observar também, né, trabalhando com os alunos, essa questão de ângulos opostos a um lado, o mesmo lado, né? Então, a gente tem que os ângulos opostos ao mesmo lado que está indicado como um tracinho só, né, nos triângulos da esquerda. A gente tem que o ângulo VPM e o MPR são congruentes. E também, pelo conceito de ângulos opostos pelo vértice, o MPR é congruente ao ângulo TPX. E aí a gente teria provado, né, demonstrado para os alunos por que seria válida essa saída dessa situação específica, e também mostrando por que esses ângulos são iguais, que provavelmente eles teriam notado, né, na atividade investigativa que eles tiveram na aula 2. E aí, gente, aí vocês veem, gente, que essa justificativa formal, né, na aula 3, ela vem depois de uma prática com o GeoGebra, com a sinuca, né? E aí, então, a gente tem que olhar para o conjunto como um todo, né? Porque se o professor dá apenas essa aula formal, né, ela tem um sentido completamente diferente do conjunto da obra, né? Sim, sim. E eu acho que uma coisa também importante, além do que a Jussara falou, né, de se construir um caminho até essa demonstração para permitir que a turma tenha, além de conhecimento do problema, entender, porque elas já vão ter investigado, já vão ter proposto soluções, já vão ter argumentado a respeito de cada proposição. Tem um fato também de que essa demonstração, né, esse olhar para o problema, ele é puramente geométrico, né? Ele é puramente geométrico, então, assim, a gente não está usando a geometria como um pretexto para se usar a álgebra, né? Pessoas, vocês conseguem me ouvir ou os cachorros estão latindo muito alto? Não, gente, eu te ouço bem. Exatamente. Então tá bem. E aí, a gente caminha para a nossa última aula, que seria a aula 4, que também vai ter duração de 50 minutos, e o objetivo dessa nossa aula é concretizar, né, esses conhecimentos geométricos que a gente conseguiu mobilizar nas aulas anteriores, e também, né, fazer os ajustes que forem possíveis e tornar mais claro para os alunos. E para isso a gente propõe que os alunos tenham uma interação com a própria mesa de sinuca mesmo, com a sinuca. Então essa aula ela passaria ou no céu, que a gente sabe, tem certeza que tem uma sinuca lá, mas aí poderia ter questão de os alunos precisarem de carteirinha, mas enfim. E aí, ou então qualquer outro lugar do campus da UFMG que a gente consiga reservar uma sinuca, entendeu? Na UFMG a gente tem sinuca em vários lugares e existe uma hipótese, a gente não está totalmente certo, de que exista uma sinuca do Cotec também. Não sei se confirmaram. Não sei confirmar. Minha memória está muito falha, Pedro. Mas Pois é. Tem na engenharia, tem no ISEX, né? E a gente conversaria com o pessoal. E
No caso para os alunos do Coltec, esse não seria um problema muito grande. Mas se essa aula fosse proposta em uma outra escola, por exemplo, a gente poderia... existem milhares de aplicativos, de jogos de sinuca no telefone, que também poderia ser uma alternativa, né? Então, essa aula seria uma aula mais prática, e a nossa intenção principal, no primeiro momento, é que os alunos, eles, digamos assim, assistam, né? Eles promovam ali a resolução do problema na prática, né? Eles já vão ter feito as suas próprias resoluções, já vão ter visto a resolução formal, e ali a intenção que, além também de fazer na prática, né? De solucionar o problema na prática, eles terem também um momento de interação entre si e entender também que dá uma outra cara para a aula de matemática, né? Entender que a aula de matemática não é só aquela coisa, sala de aula, quadro ou alternativamente um computador, alguma coisa assim. Entender que a aula de matemática ela pode se dar em outros ambientes também. Pode ser lúdica. Ela pode ser lúdica, exatamente. Como referencial teórico para essa aula, a gente usou também a BNCC, né? A gente usou a habilidade que trata de resolver e elaborar problemas em variados contextos, envolvendo triângulos nos quais se aplicam as relações métricas, ou as noções de congruência e semelhança, que também já foi uma habilidade trabalhada numa outra aula. E a gente seguiria para um segundo momento, né? O segundo momento seria a gente propor um segundo problema para esses alunos, da mesma natureza, só que é uma situação de sinuca um pouco variando, assim, muda um pouquinho só a situação, e a intenção é que os alunos, eles solucionem esses problemas, né? Depois de já terem solucionado o primeiro, seria basicamente o mesmo caminho, e que eles façam uma atividade escrita que vai ser utilizada para a nossa avaliação, entendeu? E aí a gente queria mobilizar aquilo que Santos e Nakarato tratam sobre a escrita, trazem para a gente de como a escrita ela é uma ferramenta importante, tanto na hora de avaliar os alunos, dentro da sala de aula, mas também como um instrumento em potencial para o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, né? Ali na atividade de se escrever, além da escrita matemática, os alunos também vão conseguir ali, organizar os seus raciocínios, porque eles vão ter que escrever, e eles sabem que o texto deles vai ser lido por alguém, então eles terão essa preocupação de redigir bem um texto, e aí a gente consegue mobilizar outros conhecimentos que não só os conhecimentos matemáticos, né? E aí a gente traz a referência de Santos e Nakarato, que é: a escrita dos alunos potencializa a produção de significação, e, à medida que isso ocorre, os significados começam a ser apropriados pelos alunos, e estes assumem a responsabilidade pelo seu próprio processo de aprendizagem. Então, ali, além de todas essas habilidades que a gente tratou, tem o fato também do protagonismo do aluno na construção do próprio conhecimento. Próximo slide para mim, por favor, Dani. E aí a gente tem o segundo problema que seria proposto para avaliação, né? É basicamente uma situação de sinuca também, só que aqui a intenção seria encaçapar, né, a bola amarela, que está aí representada pelo A, na caçapa C, né? Só que aí a gente tem a bola azul interrompendo, né, impedindo esse caminho de maneira, digamos assim, linear, vamos entender assim, em um segmento, né? Só que aí isso não seria possível. Então, aí a gente propõe que os alunos tentem solucionar esse problema, né? Como eles fariam isso? E como eles já viram no resultado anterior, eles provavelmente, né, a gente espera, enfim, que eles utilizem basicamente uma estratégia similar. O próximo slide, Dani. E aí a gente vai ver que a solução também utiliza da tabela, utiliza da reflexão dos segmentos. Eu não vou entrar em detalhe nas demonstrações, nas justificativas, porque é basicamente a mesma justificativa do primeiro problema, só que aí o triângulo ele está em uma outra posição, enfim. Mas aí a intenção é novamente trabalhar com os meninos a ideia de reflexão de pontos, de reflexão de segmentos, a ideia de congruência de triângulos e como justificar. E, principalmente, eu acho que assim, o mais interessante dessas atividades é trabalhar com os alunos a argumentação matemática. Além de se
saber conceitos, né? Seria muito mais fácil para a gente, eu acho, assim, para o professor, sugerir, dar um exercício com 2 triângulos e ele perguntar se os triângulos eram ou não congruentes e tudo mais. Só que aqui nessa atividade a gente tem que os alunos têm a motivação, ou pelo menos a gente espera que eles estejam motivados o suficiente, a motivação do próprio problema, entendeu? Para eles, que isso vai servir para eles pensarem na resolução do problema. E aí mobilizar os conhecimentos matemáticos que eles têm com algum intuito que para eles tem mais significado, né? Para a gente, o nosso intuito que eles aprendam a matemática talvez não seja o mesmo para eles aprendendo matemática, né? Então, seria isso a nossa última aula, né? Com a proposição da avaliação, e aí a gente corrigiria as avaliações e daria o feedback para eles, que a gente viu no texto de Santos e Nakarato, que o feedback tem uma importância muito grande para o aluno e também para o professor conseguir acompanhar o progresso dos alunos e da turma como em geral. Eu só gostaria de reforçar que essa é uma das possíveis soluções para esse problema, né? Porque, de novo, mencionando a Júlia que comentou no fórum, seria possível tacar a bola branca na lateral da bola amarela, de modo que a bola seja encaçapada nessa caçapa. Então, assim, tem mais de uma solução esse problema. Eu gostaria de acrescentar também que eu acho que como a Jussara falou, né? A gente tem que pensar nessas aulas como um todo, assim, pensando no sentido mais prático, seria essa proposta didática duraria mais ou menos uma semana para ser feita, assim, usando as aulas, não é, Vivian? E aí, eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro, assim, de que essas coisas vão estar muito bem amarradas e que uma prática leva a outra, e não necessariamente porque a gente utilizou um referencial teórico para uma aula, que ele não vai se conectar com o referencial das outras. Então, eu acho que é isso também para a gente ter em mente, assim, porque nessa última prática, por exemplo, dá para a gente explorar também a questão do pensamento geométrico, né? Então, assim, para a gente ter essa noção também de que as práticas e os referenciais teóricos, eles vão conversando entre si durante todas as aulas. Oi, gente. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer a todos que comentaram lá no fórum. Foram comentários muito legais, a gente gostou muito. Infelizmente, não deu para responder todo mundo por conta do tempo. Então, a gente quis retomar aqui um pouquinho a discussão lá do fórum e perguntar para vocês, a gente gostaria muito que vocês falassem sobre, né, existem outras potencialidades para o ensino da geometria utilizando a sinuca? Quem quer falar aí um pouquinho? Esse povo anda tímido, Vitória, que tá uma coisa impressionante. A gente vai dar bombom, gente. Mas eu queria fazer um comentário sobre de uma pergunta que eu fiz para o Leonardo lá no fórum. Né? Eu vou lá pegando aleatoriamente e vou conversando com vocês, né? Mas sobre se faria sentido usar a sinuca para ensinar algum conteúdo da geometria sem necessariamente estar ligado com o jogo, né? Porque, assim, vocês estão falando da sinuca. A sinuca demanda algum conhecimento geométrico, mesmo que seja tácito, né? A maioria das vezes é tácito, né? Nessa última tarefa suas aí, por exemplo, eu acho que eu ia lá medir as coisas para fazer, porque eu não tenho habilidade nenhuma na sinuca. Então, eu daria uma solução teórica, geométrica, para tentar mirar a bola e acertar. Mas, enfim, mas a minha pergunta é no oposto, né? Será que faz sentido, né, a gente olhar a mesa de sinuca, os segmentos, etc., para ensinar geometria, mas que essa geometria não tem um propósito de ajudar a ganhar o jogo, né, de alguma estratégia? Entendeu? Eu estou diferenciando geometria para
para jogar sinuca e tentar ganhar, e sinuca como um pretexto para ensinar geometria. Acho que é meio por aí que eu estou querendo levar essa discussão. E aí, tá vendo, Vitória? Aí, no que eu vou falando, Lucas, você deixou a timidez de lado e vai falar. Oi, gente, boa noite. Muito bom trabalho, é bem divertido. Com certeza os meninos devem gostar também. Antigamente tinha os jogos do Clique Jogos, né? De jogar sinuca no computador, só que acabou o Adobe, né? Agora acho que não tem mais. Pô, essa pergunta aí da Jussara é interessante, né? Porque senão vira essa questão que vocês mesmos comentaram, do pretexto, né? Tipo, aí de repente as bolas estão distribuídas na mesa, aí. Forma quais figuras geométricas aqui, os vértices e tudo mais, sabe? Eu acho que isso aí que a Jussara falou é uma coisa que quando eu comecei a ler as respostas lá no fórum, eu fiquei pensando um pouquinho também, sabe? Que essa questão do ângulo é muito importante e que apesar de ter muitas outras muita matemática, né? A gente ia acabar caindo naquela história, tem matemática em todo lugar e olha isso aqui forma um triângulo, gente. Olha a matemática aqui, isso aqui forma, sabe? Eu acho que isso aí que a Jussara falou é bastante interessante e eu acho que vocês souberam abordar muito bem, de forma bastante inteligente isso, como é que a geometria, né, a matemática, ela serve para ganhar o jogo, para jogar o jogo mesmo, sabe? Eu achei isso foi muito inteligente, porque se caísse nessa de não usar a geometria no processo de julgar, talvez os alunos não se sentissem tão tocados pela atividade. Eu acho que os alunos que ia perder em questão de significado. Os alunos talvez não apropriassem o significado da atividade se não tivesse relacionado ao fazer o ato de jogar sinuca. É muito bacana. Tiago, quer falar? Então, Pedro. Eu gostei bastante, assim, dos comentários, assim. Eu só queria, assim, eu acho que talvez deixar claro, não sei, mas foi exatamente essa intenção mesmo da gente, assim, como a gente falou, é mais de usar a sinuca como um pretexto mesmo, assim, para dar meio que uma intenção de aprendizagem para os alunos, sabe? Para eles se sentirem motivados, porque eu acho que, assim, é uma questão, a gente já tem uma cultura de ensinar geometria, quando o ensino acontece, né? Quando o ensino de geometria acontece, já muito com a mesma cara, sabe? Aí eu acho que, assim, talvez o novo já seja, algo novo já seja o suficiente para, ou talvez não, mas para motivar os alunos, assim, sabe? Existem muitas problemáticas mesmo a respeito disso, né? De que eu acho que são até questionamentos que a gente pode fazer entre nós professores, planejando essa aula, mas também com os alunos, de tipo, a questão de realmente, o conhecimento ele tem que ser aplicável, sabe? Eu acho que são discussões que podem surgir a respeito disso, enfim. E aí eu acho que nas salas de aulas, eu acho que entra muito a questão da disciplinaridade mesmo, discussões sobre, na área da sociologia, filosofia, e enfim, mas é isso o que eu queria dizer. Tiago, deixa eu só complementar sua fala um pouco, Pedro, mas é porque, assim, por mais que o pretexto, né, seja também estudar matemática, eu acho que a gente não se limita a não estudar sobre a sinuca, até porque no primeiro momento é justamente essa discussão, assim, na primeira aula, né, dos estudantes pesquisarem sobre o que é as regras, e nesse momento eu acho que dá para a gente levantar várias questões em relação à sinuca, do porquê, por exemplo, o tiro ao alvo, que é um esporte que está na mesma categoria da sinuca, é um esporte de precisão e está nas Olimpíadas, e a sinuca não. Por que que nem todas as escolas têm sinuca? Eu acho que quase nenhuma tem sinuca, né? Eu acho que a aula de matemática, ela não pode não se limitar só a aprender matemática, mas a gente pode aprender também sobre outras coisas, sobre a sinuca, e eu acho que é isso, assim. A gente pode relacionar essas duas coisas e, como algumas pessoas sugeriram, fazer um trabalho interdisciplinar
E é isso, assim, eu acho que a gente tem que abrir mais os nossos horizontes e deixar os outros conhecimentos entrarem também na aula de matemática. Só complementando rapidinho, rapidão, Thiago. Isso que a Bárbara falou é aquela questão, por exemplo, a pergunta inicial do nosso trabalho, né? O nome do nosso trabalho, como jogar sinuca de forma profissional. Então, ao apresentar isso para o aluno, essa pergunta, por exemplo, quando a gente vai ensinar, quando a gente vai mostrar, né, as potencialidades, quando eles vão desenvolver, né, e analisar, enfim, eles já vão ter isso, né? Se eu sei a geometria, se eu consigo aplicar a geometria ali, eu vou jogar como um profissional. Eu posso ganhar de qualquer um, né? Então, eu acho que isso é mais um incentivo e é mais um leque, né? Mais uma opção que a gente tem de ensinar mesmo. Bom, Thiago. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, beleza, então. Não, é que vocês perguntaram sobre outras potencialidades, né? E quando eu vi o trabalho de vocês, aí fui dar uma pesquisada e acabei vendo um relato sobre um minicurso da Universidade Estadual do Paraíba, onde o pessoal fala sobre curvas cônicas e eles fizeram uma sinuca elíptica com a galera. Eu mesmo nunca tinha visto uma sinuca elíptica, sabe? Muito legal, achei muito legal o relato. E eles trabalham com cônicas, utilizando a sinuca também. E achei assim, muito 10 mesmo. Depois até posso disponibilizar o link. Eu só achei um relato, né? Mas eu vou pesquisar mais para ver se eu acho mais dados sobre isso que achei muito, muito interessante. E muito legal o trabalho de vocês também. Parabéns. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, Thiago, pelos elogios. Rapidinho, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Porque a gente pode pegar um gancho, Dani, se você puder passar a página, por favor. A gente, inclusive, vai falar disso, das diferentes formas de mesa, né? Inclusive, gente, tem um aplicativo, eu vou mandar daqui a pouquinho aqui, que para celular, né? Provavelmente tem no Android também, que você tem a opção de várias formas diferentes de mesa, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, e se a mesa fosse em outro formato, né? Como que a gente poderia fazer? Porque, por exemplo, uma mesa redonda, a gente não teria as mesmas, como que chama? Projeções, né, de uma mesa retangular, por exemplo. Alguém tem algo a falar sobre isso? Vocês sabem que na pós-graduação em matemática tem uma linha de pesquisa sobre bilhares? Que tem a ver com sistemas dinâmicos, assim? Que tem a ver com sistema dinâmico. Professora Sônia. Exatamente, Oi? a Sônia. Sônia, a Sônia trabalha nessa linha, a Silvia também trabalha, né? A Silvia já apresentou. E curiosidade histórica aqui, eu fiz mestrado em matemática pura, né? E era nessa linha aí. Só que eu não sei jogar bilhar, não, tá? Legal. Mas era esse estudo, e a gente variava os formatos da mesa de bilhar para estudar a dinâmica da partícula, né? Não, muito interessante. Eu também acho muito legal. Que também entra em conflito com a teoria do caos e tal. É muito legal. Deixa eu aproveitar que eu estou com a palavra aqui e falar que eu vou mandar para vocês aí no chat um link de um artigo muito antiguinho do Roberto Baldino, que ele fala sobre o mundo real e o dia a dia na produção de significados na aula de matemática, significados matemáticos. E ele é mais ou menos nessa linha do que eu contei para vocês, né? Eu acho que é aqui que ele questiona o pessoal que vai estudar geometria da pipa, por exemplo. Só que os meninos precisam de geometria para soltar a pipa, né? Então, que sentido faz usar a pipa para medir ângulo e tal? Não estou falando que esse é o caso de vocês, mas só para a gente, que não, vocês usaram geometria como estratégia para sinuca, mas que muitas vezes o professor cai nessa armadilha. Se eu levar
uma coisa diferente para a sala de aula, né? O ensino vai ficar mais interessante, mais significativo. Só que tem a coisa do mundo externo, né? Como é que eu jogo sinuca, quais são as estratégias, como que eu solto pipa, né? Eu preciso de uma geometria para a aerodinâmica da pipa para ela voar. O objetivo de pipa é voar, não é estudar geometria. Então, ele problematiza esse tipo de coisa. Eu vou passar aqui para vocês um link, tá? Obrigada. Obrigada, Gabriela? Oi, não, eu só queria dizer que eu achei, assim, loucura total essa mesa, assim, nunca tinha visto, nossa, maluquice. E o Thiago comentou que ele viu o curso, né, sobre esses outros formatos. Vocês chegaram a achar algum artigo, alguma coisa estudando jogadas com essas mesas nesses formatos diferentes? Que vocês poderiam mandar? Porque eu achei muito legal. Aí, se tivesse... A gente manda assim, que a gente achou mas ele acabou não entrando como referência para o nosso trabalho, porque a discussão de matemática lá já é bem mais avançada e tal, e aí para o ensino médio, né, para a educação básica, seria algo muito avançado. Mas a gente achou sim, aí eu mando o link aqui para vocês, tá bom? Ah, beleza, obrigada. Bom, gente, Dani... Deixa eu só fazer um comentário. Eu não estou vendo se tem mais alguém com a mão levantada, porque eu estou projetando a tela, mas eu queria só assim, elencar com uma outra pergunta, seguindo a mesma linha, que é a seguinte: e se a formação inicial das bolas coloridas, ao invés de ter uma formação triangular, fosse uma outra formação, né, de sei lá, um outro polígono, assim? O que aconteceria? Então, acho que, assim, é uma pergunta bastante que dá para explorar bastante, né? Ou até no formato circular, né? Inclusive, dá para usar muita experimentação aí, né? Colocar os meninos numa mesa, formar, né, por exemplo, um círculo, um quadrado, um retângulo, enfim. E pela experimentação também. Seria muito legal. Dani, pode passar, por favor. Bom, agora a gente quer trazer a seguinte pergunta. Já foi falado um pouquinho durante o trabalho, mas como que a gente poderia trabalhar com essa proposta em outros ambientes que não têm acesso à sinuca? Igual a gente falou, o Coltec tem esse ponto positivo que, se não tiver lá, tem em vários lugares do campus, né? Que é muito perto, dá para ir. E nas escolas que não têm esse recurso, como que vocês achariam que, né? Como que vocês acham que daria para fazer essa dinâmica? Bom, então, tem vários aplicativos no celular. A Bárbara falou isso aí, isso que eu vim buscar aqui, que tem vários aplicativos para celular, para sinuca, né? Gente, mas são muitos. Eu vou mandar um dos que eu baixei, que tem várias opções. Tem opção de como que você quer, por exemplo, quantas bolas, aí já vai mais para o bilhar, né? Quantas bolas, o formato da mesa, mostra o ângulozinho, por exemplo, se você mexe o taco para cá, para onde que vai a bola, o que que ela vai fazer. É muito legal, é muito interessante, eu vou mandar daqui a pouquinho. E também tem outra opção, que inclusive o Dani que pensou. Se você quiser falar, Dani. Não, assim, eu não pensei, eu mandei um vídeo no grupo, do nosso grupo de trabalho, que era uma pessoa no YouTube ensinando como que fazia uma mesa de sinuca usando papelão. E as bolinhas eram bolinhas de gude. Então, seria uma opção também. E mais geometria ainda, né? Para construir a mesa de sinuca. Exatamente. Eu vi um vídeo no YouTube que tem uma mesa grande, não precisa ser pequenininha com bolinha de gude. Então, você pode fazer de vários tamanhos. E aí também entra a interdisciplinaridade, né, que a gente pode colocar com artes, né? Então, assim, muito legal mesmo. Então, gente, alguém mais gostaria de fazer algum comentário?
Alguma dúvida? Eu queria fazer um comentário geral sobre investigação, que é algo bem recorrente que eu vejo futuros professores comentando, que a gente planeja fazer uma investigação, mas a gente nunca tem certeza se a investigação vai rolar, né? Quem já leu aquele artigo do Olhos com Osmose sabe disso, né? Que a gente faz um planejamento, o professor, com a intenção de que aconteça investigação, o professor faz perguntas interessantes, perguntas investigativas, né? O que acontece se a gente variar o formato da mesa de sinuca? Qual vai ser? O que acontece se a gente colocar, né? O professor vai fazer perguntas que tentem convidar os estudantes a realizar a investigação, mas pode não rolar, né? Pode acontecer que os estudantes estão ali preocupados em sei lá, organizar a excursão que vai acontecer depois de 2 anos de pandemia, não sei o quê. Então, eles estão mais preocupados com outro assunto e não rola ali. Então, para a gente não ficar frustrado como professor, a gente vai levar todas as alternativas, a estratégia, né, para convidar os alunos a realizar a investigação, mas a gente tem que ter essa cautela teórica, né, de pensar que pode não acontecer, né? Os alunos podem não entrar na proposta investigativa, e isso às vezes é muito frustrante para o professor, mas é sempre deixar essa possibilidade, tá, gente? Por mais que a gente faça investigação, faça uma proposta pensando em investigação, ela pode não acontecer, tá? E, por outro lado, às vezes, qualquer coisa diferente que aconteça em sala de aula, o professor acha que já é investigação, o professor ou o futuro professor, né? Porque ele sai desse formato formal, né, da aula tradicional, vou botar os alunos para conversar, discutir isso aqui, então ele está investigando. Não necessariamente, né? Existe toda uma caracterização do que é uma aula investigativa, né? O problema tem que ser aberto, o professor vai fazendo questões para poder aguçar a curiosidade do aluno, a buscar respostas para aquilo ali, mas uma primeira dica é essa: qualquer problema que tenha resposta única não é investigação, tá? Porque a investigação é exatamente essa possibilidade de a gente seguir qualquer caminho. Então, a gente tem que ter esse cuidado teórico também, tá? Não é porque alguma coisa é diferente do tradicional que ele é investigativo. Eu andei colocando umas perguntas assim lá no fórum, né, nessa linha, né? Por que é investigação, né? Será que é modelagem matemática? Então, por que é modelagem matemática? Então, buscar essa coerência, essa sintonia entre o referencial que a gente usa e o que acontece ou pode acontecer na proposta que está sendo feita. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigada aí pelo comentário, Jussara. Dani, pode passar, por favor. Gente, então aqui a gente conclui nosso trabalho. A gente pode concluir, né, que o jogo de sinuca ele serve realmente para a gente ensinar, que a gente pode discutir diversos assuntos nele, né, com metodologias que fogem do tradicional e assim deixa o aprendizado mais gostoso, né, mais fluido, mais didático, mais interessante, que instiga, né, os alunos que buscam o pensamento, como que chama? Esqueci. O pensamento geométrico. A gente faz geometria na educação básica, Vitória. Ai, fugiu. Tô nervosa. Mas, então é isso, gente. A gente agradece a todo mundo a essa oportunidade aí que a gente teve. Espero que esse trabalho tenha acrescentado, né, vocês, assim como acrescentou o nosso grupo. Gostamos muito de fazer ele e também, principalmente, obrigada aí pela participação. É isso. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. E eu acho que, assim, só mais um comentário. Eu acho que esse trabalho ele foi bem importante assim, para a gente, para desmistificar algumas coisas da sinuca também, que pelo menos eu aprendi muitas coisas que eu não sabia e que geralmente, né, as pessoas elas associam sinuca muito a
nem consideram como se fosse um esporte, mas como um jogo de bar, e aí não dá o devido reconhecimento, né, para o esporte que é a sinuca. E eu acho que, não sei, eu queria falar isso também, que a sinuca é importante, que não está só em bares, que é possível sim jogar sinuca na escola e relacionar com a matemática para a gente ter um aprendizado aí de geometria. Além disso, assim, uma das coisas que a gente percebeu muito com o trabalho é em como a gente ficou desesperado quando a gente formar e ter que pensar, montar essas aulas sozinhos, assim, porque foi muito bom a gente pensar isso em conjunto. Toda hora a gente tinha uma ideia diferente, ia juntando. Então, assim, o trabalho coletivo foi muito legal e a gente espera, o planejamento da gente é manter essa conexão nossa, sabe, mesmo depois de formar, porque foi, assim, muito legal e a gente queria, sabe, manter pelo menos essa linha de pensamento que a disciplina ensina pra gente, né, que a gente tem descoberto juntos. Conta do nosso... Desculpa, Dani, Não, os bastidores aí tão legais. Você quer falar primeiro? Não, eu ia falar só para a Vivian contar que nosso projeto é fazer uma espécie de grupo de estudo, né? Já com o grupo que a gente fez, que é o mesmo grupo que a gente fez o trabalho de álgebra também, né? Então já tem aí 2 semestres seguidos fazendo trabalho juntos e aí deu super certo. Não, então só ilustra mais ainda o que eu vou falar aqui, só fala, Dani. Eu acredito muito no trabalho coletivo, né? A Bárbara, a Paloma aqui, e a Vivi agora, né, que tem trabalhado comigo, sabem disso, né? Eu não consigo pensar sozinha. E o professor não precisa ser solitário, fazer um trabalho solitário na escola dele. Ele pode convidar os colegas da própria escola para fazer um trabalho coletivo, o que às vezes é difícil, né? Às vezes não tem uma afinidade, você está num grupo que não está muito afim disso e tal, mas hoje em dia, ainda mais agora, né, que o remoto está muito em moda, né, a gente tem a possibilidade de encontrar com vários grupos, grupos colaborativos de trabalho com o professor. A própria Daína Carata, ela trabalha muito desse jeito, né? Nós lemos um livro que é de uma aluna dela, mas ela trabalha muito em grupos. E nessa ideia, né, do trabalho colaborativo, do professor falar sobre as suas angústias, sobre as suas práticas, sobre as coisas que ele descobre na sala de aula. A gente brinca que tem sempre um momento de terapia em grupo, né, só para reclamar, chorar da situação, etc., mas também para construir coisas juntos, né? E vocês estão dando um exemplo disso aqui, né, do quanto que quando a gente está junto, as ideias vão brotando, né, e aí constrói uma coisa coletivamente que fica muito boa, que não seria como se tivesse faltando um de vocês ali, porque aquela ideia não surgiu. Né? Então, e essa sintonia que vai se colocando e vai criando as ideias, isso é muito rico para a docência. Então, levem essa experiência para a prática profissional de vocês no futuro, de convidar pessoas para trabalhar juntos. Isso é muito importante para, como diz Renata, minha aluna, Renata Oliveira, para o desenvolvimento profissional do estudante, do professor. E do estudante também, né? Nós somos eternos estudantes. Exatamente. Tá bom, adorei os bastidores, viu? Adorei os bastidores. Mas assim, de certa forma, a sala toda faz parte dos bastidores, né? Por causa das discussões dos fóruns, da aula, né? Que a gente está expondo para vocês. Então, muito obrigada, gente. Gente, posso fazer um comentário também bacana? É que o Antônio Miguel, né, ele trabalha com história na educação matemática, então é literalmente história na educação matemática, né, e ele sempre cita que normalmente biografias aparecem, a história aparece na aula de matemática como biografia, por exemplo, sabe? E se você for pesquisar mais a fundo também, normalmente aparece biografia de matemáticos europeus e tudo mais. E nesse trabalho de sinuca, eu penso no Rui Chapéu. Não sei se vocês conhecem a história do Rui Chapéu. O cara era caminhoneiro
Aí largou a profissão de caminhoneiro, virou profissional de sinuca, foi campeão mundial de sinuca lá nos anos 80. Então, tipo assim, a história do cara é sensacional e morreu ano passado, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é uma oportunidade bacana também de mostrar outras biografias na aula, sabe? Quando vocês mostram a história do... Se vocês mostrassem, né? A história do Rui Chapéu e a importância dele para o esporte, né? Para mudar a imagem do esporte, tanto na televisão brasileira quanto a nível internacional, né? Eu acho que é uma oportunidade muito bacana também, sabe? De mostrar literalmente uma história na educação matemática. Eu acho que é uma articulação bastante interessante. Muito obrigada pela sua contribuição, Lucas. Viu? A questão da importância da individualidade no grupo. Se o Lucas estivesse lá, provavelmente a gente saberia sobre o Rui Chapéu. Mas eu acho que é isso então, né, gente? Obrigada. Obrigada, Muito bom, gente. Obrigada aí pelo trabalho. E manda para mim os slides, tá? Não esquece. Ah, sim, Jussara, sobre isso, pode ser por link, porque o e-mail não está aceitando o tamanho do nosso slide. Aí pode ser do Drive, assim. Pode? Então tá bom. Obrigada, viu, gente? Tchauzinho. Obrigado, gente. Tá bem, Até mais. gente. Obrigada. Obrigada, Estou gente. parando a gravação.